E disse, está muito baixo, diga alto. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na guerra. Entrou na peleja. Amém? Por que o Acabe propôs isso? Porque antes de entrar na guerra, ele se reuniu com o rei Josafá e fez uma aliança militar. Você vai para a guerra comigo contra os sírios? Vamos tomar de volta Ramote e Gileade, que aquele território é nosso. Os sírios tomaram e a gente não pode ficar quieto. Você vai para a guerra comigo? O rei Josafá, que era um homem temente a Deus, falou: sim, mas antes eu gostaria de ouvir os homens de Deus, os profetas. Aí o Acabe mandou chamar os seus profetas, uns 400 homens, mas eram todos falsos profetas. E eles falavam o que o rei Acabe queria ouvir. Ó rei, assim diz o Senhor: vai para a peleja, eu entregarei os sírios nas tuas mãos. Voltarás vitorioso. O rei Josafá ficou vendo aquilo, não acreditou muito não. Viu que era um monte de bajuladores. Aí ele vira para o rei Acabe e diz assim: você não tem mais nenhum profeta aí? Para a gente consultar? E o rei Acabe diz: tem mais um, mas eu não gosto dele. Ele só fala coisas contra mim. Ele inclusive está preso por desacato. Nós não podemos ouvir esse profeta? Tá bom, vou mandar um eunuco buscá-lo. E mandou lá buscar o profeta Micaías, que estava preso. O eunuco falou para o profeta Micaías: olha, está todo mundo profetizando coisa boa para o rei Acabe. Você não quer sair dessa cadeia? Profetiza coisa boa também, fala o que o rei quer ouvir. E o Micaías disse: eu só vou falar o que Deus me mandar falar. E quando chegou na frente dos dois reis, e então, o que diz o Senhor? E o Micaías, com ironia, com até um cinismo, né, meio que zombando, falou: pode ir para a guerra que você vai vencer. Aí o Acabe desconfiou que aquilo era uma ironia, falou: me fale a verdade, o que diz o Senhor? O Senhor me mostrou o exército de Israel fugindo como ovelhas que não tem pastor, porque o rei vai morrer na guerra. Um dos profetas falsos foi lá e deu um tapa na cara do Micaías. Falou: eu não vi o Espírito de Deus sair de mim e entrar na tua boca. E o Micaías foi ofendido e voltou para a cadeia. Mas ele falou que o rei iria morrer no combate. Por isso que aqui, o rei Acabe, ele se disfarça. Porque o rei da Síria queria destruir o Acabe. O Acabe era um rei ímpio, tinha feito muitos inimigos. E Deus já tinha sentenciado que esse ímpio, esse rei maligno, iria morrer, porque ele matou o Nabote, ele fez um monte de iniquidades, ele perseguiu os profetas do Senhor. Deus já tinha dado a sentença que ele ia morrer. E o Micaías confirmou a palavra: ele vai morrer no combate se ele for para a guerra. Mas ele preferiu acreditar nos falsos profetas, porque eram maioria. Foi pela maioria. Então ele propõe para Josafá: Josafá, eu vou entrar disfarçado na guerra, eu vou me vestir de soldado, e você vai com as vestes reais. A intenção do Acabe era que o rei da Síria matasse o Josafá pensando que era o Acabe. Esse era o plano de Acabe. E o Josafá inocentemente topou.
Mas Deus já tinha dito que quem ia morrer naquela guerra não era o Josafá, era o Acabe. E ele foi para a batalha, dentro daquela carruagem, ele está com uma couraça, ela é presa por fivelas em volta do seu corpo, ele está todo, com uma armadura, ele está à prova de flechas, de lanças e espadas, e ele está no carro de combate, dando flechada, dando espadada, está lutando. E o que dirige a carruagem vai conduzindo o cavalo no meio da batalha, e o Acabe disfarçado de soldado, e todo mundo achando que é um soldado comum. Mas Deus sabia muito bem que aquele lá é o Acabe. O rei da Síria, então, diz para os seus generais: eu não quero matar o povo de Israel, nem os soldados de Israel, eu quero o Acabe. Então me tragam o Acabe, vivo ou morto. E os generais correm atrás daquele que está com as vestes reais, que era o Josafá, imaginando que era o Acabe. O Acabe, quando viu que podia morrer, ele grita, e quando ele grita, os sírios veem que não é o Acabe. Fala: não, esse não é o Acabe, não. Não é o Acabe. Pararam de perseguir o Josafá escapou. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, minha gente. Vou ler para você o versículo 34. Então, um homem sírio, um homem do exército inimigo, um soldado sírio, entesou o arco na sua simplicidade. Pegou uma flecha, entesou o arco e disparou a flecha na direção dos soldados de Israel. Uma flecha só. Tinha milhares de soldados de Israel. A flecha que foi jogada a esmo parecia a esmo, mas tinha a sentença de Deus ali. E ela cai justamente no Acabe, que estava dentro da carruagem, e entra pelo único vão daquela couraça onde estava presa pela fivela. E a flecha entra pelo único vão que tinha. E o Acabe cai na carruagem e fica sangrando. E ele diz para o cara que conduz a carruagem: eu estou ferido, mas eu não quero sair da batalha, senão o nosso exército vai ficar com a moral baixa. Se eu fugir, estaremos derrotados. Aí ele fica até o fim do dia naquela carroça, sangrando, 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 e no fim do dia ele morre. Mesmo se disfarçando, mesmo querendo enganar a morte, ele não conseguiu enganar a morte. Quando eu era criança, eu não lembro se eu era criança ou adolescente, eu lembro só da história. Também não lembro se foi um tio ou uma tia que me contou, eu lembro só da história. Um homem muito rico, morava numa excelente mansão, ele era avarento, miserável, não se importava com ninguém, ele só acumulava tesouros. E ele teve um sonho ruim. Ele sonhou que um vigilante apareceu para ele e disse assim: amanhã às 9h da noite, a morte vai entrar pelo portão da sua casa e vai te levar. E ele acordou daquele sonho, suando, passando mal, porque o sonho foi muito real. E ele ficou com aquilo o dia inteiro, ele não conseguia parar de pensar, porque era real demais, aquele vigilante falando que às 9h da noite a morte iria entrar na sua casa. Ele falou: mas eu não posso morrer. Eu não posso morrer e deixar esta casa maravilhosa que eu tenho, esta mansão. Eu tenho muito dinheiro, inclusive nos bancos e até fora do país eu tenho muito dinheiro. Se eu morrer, eu vou perder todo o dinheiro que eu ganhei a vida toda e ainda nem gastei. Eu não posso morrer.
Eu tenho aqui na minha mansão obras de arte caríssimas, pratarias, louças chinesas caríssimas, porcelanas. Eu não posso morrer. Não, eu não posso morrer, eu não me conformo. Será que é verdade que eu vou morrer? Que a morte virá às 9 horas da noite, vai entrar pelo portão da minha mansão e vai me levar? Justo no dia de folga dos empregados, não vai ter ninguém na minha casa. Justo no dia da folga dos empregados, a morte vem me buscar. Não, eu não posso morrer, eu tenho que escapar, eu tenho que escapar. E ele ficou pensando como? Será que é verdade o sonho que eu tive? Eu não vou arriscar. Eu vou me prevenir. Então, ele resolveu raspar todo o cabelo. Ficou careca. Aí, ele tirou aquelas roupas finas que ele tinha. Colocou a roupa lá do jardineiro, que era uma roupa bem esfarrapada, suja de terra. Ele achou lá no quartinho do jardineiro, no quartinho de ferramentas. Ele se vestiu com uma bota toda estropiada. Pegou terra, passou na cara, passou na cabeça, sujou bastante assim. As mãos, ficou com as unhas cheias de terra. E com aquela roupa assim, bem miserável. Quando anoiteceu, ele foi ao lado do portão da mansão dele, colocou uma latinha na frente, como se fosse uma latinha para pedir esmolas. Aí ele encostou na pilastra do portão, se disfarçou todo, ficou todo encolhidinho. Falou, vou ver se às 9 horas da noite a morte chega mesmo, né? Não vou arriscar. E ele ficou naquela agonia esperando. Estava totalmente disfarçado. Totalmente disfarçado. Ficou esperando. Será que eu estou ficando louco? Será que realmente eu recebi um aviso que a morte vai me levar? Será que hoje chegou o meu dia? Eu vou perder tudo isso? Não posso. Não, eu vou enganar a morte, eu vou enganar a morte. Quando deu 9 horas, 9 horas da noite, um vulto tenebroso, com uma capa toda escura e uma foice na mão, cobrindo a cabeça, parou em frente do portão da casa dele. Não precisou nem colocar a mão no portão. O portão... O portão abriu sozinho. E ele lá encolhido. Ai, a morte, a morte. Ai, ainda bem que não me viu, nem olhou para mim. Eu estou conseguindo enganar a morte. Aí a morte entrou na mansão. E ele lá, a minha casa é muito grande. Tem muitos aposentos, corredores, quartos. Tem o sótão, tem o subsolo. Tem a edícula. A morte vai ficar me procurando e não vai me achar. E vai embora. E eu vou enganar a morte. E ele ficou ali. E a morte demorou lá. A morte lá dentro. Demorou. E ele ali. A morte está me procurando. E ele ali, né? Todo disfarçado. Fingindo que era um mendigo. Aí o portão de novo. A morte sai. A morte para-se em frente ao portão. Rico miserável. Eu vim buscá-lo. Saí das profundezas do abismo. Fiz uma viagem longa. E o miserável não está em casa. Ele não está. Bom, mas para não perder a viagem, eu vou levar esse carequinha mesmo. Você já conhecia, né? Essa história é velha, mais velha que eu. Então, as pessoas do mundo não conseguem enganar a morte. Quem é do mundo não consegue, não. Agora, quem é de Cristo não engana a morte. Vence a morte.
Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e quem naquele me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ó, quem é de Cristo não engana a morte não, vence a morte. Está pegando isso? Eu vou ler para você o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vai comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu vou ler para você o que aconteceu com Paulo. Por causa da perseguição religiosa, ele foi acusado, né? E sentenciado, mas apelou para César em Roma, porque César dominava o Oriente Médio, queriam matá-lo e ele resolveu apelar para uma corte superior e disseram: tá bom, então você vai ser levado para Roma, você vai ser julgado em Roma. E ele vai de navio, né? Ele é conduzido por guardas romanos de navio. Faz várias baldeações, mas no último navio que ele entrou, houve uma grande tempestade e esse navio não resistiu. Eles jogaram toda a carga fora e o navio foi parar nas pedras ali, numa ilha. Hoje nós sabemos que é a ilha de Malta. Aliás, o Evangelho diz que é a ilha de Malta. E ali na ilha de Malta ele estava encharcado, porque chovia muito e fazia frio e estava todo mundo molhado, todo mundo encharcado. E os moradores daquela ilha, os malteses, eles eram bárbaros, mas ficaram penalizados de ver Paulo e todos os outros, né, que sobreviveram àquele naufrágio. Ninguém morreu, tinha mais de 200 pessoas. Eles acolheram e fizeram várias fogueiras, porque fazia frio e chovia. E o apóstolo Paulo, prisioneiro, e ele está acompanhado de Lucas. Lucas era médico, viu? Lucas era médico e foi ele que escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um historiador cristão, o primeiro da história. E ele está junto com Lucas. E o Paulo, então, ele pega umas lenhas, uns gravetos, para colocar na fogueira. E quando ele vai colocar esta lenha na fogueira, ali está chovendo, está frio, olha o que diz a palavra. Vou ler o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Tinha uma víbora no meio daquelas lenhas. Quando ele foi colocar no fogo, ela quis fugir do calor e mordeu o braço de Paulo. Era uma víbora venenosa, conhecidíssima pelos moradores da ilha de Malta. Eles sabiam que aquela cobra era altamente venenosa e fatal. Versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem, este prisioneiro aí, é homicida, criminoso, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Escapou da morte por afogamento, naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Dessas 200 pessoas que estão aqui, ele foi o único picado por essa víbora venenosa. A justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo Paulo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles, os malteses, esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, porque esse era o efeito do veneno daquela víbora. Primeiro inchava e a pessoa caía morta na hora, repentinamente. E eles esperavam, quer dizer, todo mundo olhando para o Paulo. Está lá, todo mundo olhando para o braço dele. Vai começar a inchar. E ele vai cair morto já já. E ficaram olhando, observando. Ele deveria morrer, mas ele não era um tripulante qualquer daquele navio. Paulo era o servo do Senhor Jesus. A vida dele pertence ao Senhor Jesus.
E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas, tendo esperado já muito, ficaram esperando, o cara nem enche nem morre. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, nem uma coceirinha, nenhum incômodo lhe sobrevinha, e Lucas é médico, ele está escrevendo aqui como médico, ele está falando como médico. Vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Esse tal de Paulo é um Deus. Está escrito aqui, ó. Diziam que ele é um Deus. Paulo, em primeiro lugar, não morreu, porque a vida dele pertence ao Senhor Jesus. Essa serpente, a víbora que o picou, sim, representa o mal, o inferno, Satanás que queria destruí-lo. E o Senhor Jesus, que observava tudo, permitiu que ele fosse picado por aquela víbora, para dar uma lição no inferno e para mostrar para os moradores da ilha de Malta quem era aquele homem. Jesus usou aquele episódio para mostrar para o inferno: podem mandar as víboras todas, este é meu filho, este me pertence, a sua vida está guardada na minha mão. Você está compreendendo isso? Você, sendo servo de Deus, a morte não tem poder sobre a tua vida. Você não engana a morte, você vence a morte. E eu posso te falar, porque as pessoas demoram 9 meses para nascer, e eu, em 9 meses, agora, recentemente, morri 3 vezes. E estou aqui, sem sequela nenhuma. Não estou torto, não estou arrebentado. O médico falou que nunca mais o meu pulmão ia voltar ao normal. Olha, eu duvido que tenha alguém aqui com um pulmão mais cheio de ar que o meu. Não estou esnobando, não. Depois tive infarto pulmonar. Pulmão morreu. Viu? Em 9 meses tive 3 problemas de saúde gravíssimos. Tive 3 UTIs. Não foi hospitalização, não. Foram 3 UTIs. Na terceira eu falei: não, me deixa, eu quero ir embora. Quero ir embora, deixa eu ir embora. E a minha filha Jorge: não, pai, não, nós vamos chamar a ambulância. Não, filha, deixa eu ir embora, estou cansado. Não quero mais ir para o hospital nenhum. Mas vocês não deixam, né? Vocês ficam orando, né? Ficam intercedendo, né? Então, eu não enganei a morte, não. Jesus me deu vitória sobre a morte. Viu? Quando você é de Deus, a morte não tem poder sobre a tua vida. O apóstolo Paulo, todo mundo ficou falando: primeiro, você vê como que as pessoas são? Olha como as pessoas são. Primeiro, esse homem é um homicida. Ele escapou do naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Ele é um criminoso. Esse é o julgamento do mundo. Quando viram que ele não morreu, já mudaram o julgamento. Ele é um Deus. E Paulo deve ter dito: não, eu não sou um Deus, eu sou filho de Deus. Amém? Eu não sou um Deus. Você não é um Deus. Você é filho de Deus. Agora preste atenção numa coisa. Jesus contou uma história, e eu vou terminar a mensagem contando isso para você, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12. E vou ler a partir do versículo 16 e estou terminando sim a mensagem. Diz assim, versículo 16: e Jesus propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, ele era rico, fez uma excelente colheita, mas fala como se fosse um coitadinho. Coitadinho de mim, o que eu faço agora? Que farei? Eu não tenho. O cara era riquíssimo, Jesus contou. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Não dá dó de um
pobre coitado desse. Esse é um pobre coitado mesmo, né? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Em outras palavras, curte a vida, aproveita a vida. Você não precisa nem trabalhar mais. Você está riquíssimo. Aproveita. Ele está cheio de planos. Jesus conta no versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Forte isso, não? Esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite. A vida dele ia acabar aquela noite. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. No livro de Apocalipse está escrito, Jesus, numa carta, dizendo, como dizes, rico sou, e de nada tenho falta, e não vês que é um pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Está lá no Apocalipse. Então, a pessoa tem que pensar aqui nesta vida, naquilo que realmente importa. Preste atenção nisso. Você tem duas opções. Tentar enganar a morte, e se você não for de Deus, você não vai conseguir. Mas, se você for de Deus, você vai vencer a morte. Nunca mais morrerá. Escute isso. Eu não posso mais morrer. Meu corpo até pode ir para o cemitério, mas eu não posso mais morrer. Eu já passei da morte para a vida. Por isso que não me preocupa nem um pouco, se eu vou morrer essa noite ou vou morrer a semana que vem. A mim não preocupa, porque eu sei para quem eu entreguei a minha vida. E eu entreguei a minha alma, a minha vida, para aquele que venceu a morte. E ele disse, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você tem que ser rico para com Deus. Porque a qualquer momento, a qualquer momento você vai embora. A qualquer momento. Uma vez eu estava, viu, pastor Giancarlo, lá na Avenida Rio Branco 511, que foi a primeira igreja da Paz e Vida, e eu estava pregando numa sexta-feira à noite, e quando eu cheguei no momento do apelo, para convidar as pessoas para entregarem a vida para Jesus, quando eu comecei a fazer o convite, quem queria entregar a vida para Jesus, um homem lá no fundo ficava gritando, não entrega a vida para Jesus não! Todo mundo olhou para trás, e eu fiz de conta que não ouvi nada, e continuei dizendo para a pessoa aceitar Jesus. E o cara lá atrás, não aceita não, não aceita não! Eu fiz de conta que não ouvi. Continuei fazendo o convite. As pessoas ficavam olhando para ele. Ele falou várias vezes, não entrega a vida para Jesus não, não aceita Jesus não. Não recebe Jesus não, falou várias vezes. Me atrapalhando. Fiz de conta que não ouvi e continuei fazendo o convite. Veio bastante gente para frente. Muita gente entregou a vida para Jesus. Depois eu terminei a reunião, né, fiz as orações ainda, etc.
E naquela época eu tinha que fechar a igreja, porque eu era sozinho. Eu fui fechar a igreja, era uma porta de aço que eu ia descer na Avenida Rio Branco. E justamente naquela semana, a prefeitura tinha feito uma linha, uma faixa especial de ônibus, que não tinha isso em São Paulo. Não havia faixa especial de ônibus. E tinha sido inaugurado naquela semana. Então era perigoso mesmo, né? Tinha faixa, tinha indicação, tinha, né, avisos, tudo. Mas aquilo era uma novidade. Eu estou lá baixando a porta para fechar a igreja. Vem um obreiro: pastor, sabe aquele homem que ficou gritando lá no fundo para as pessoas não entregarem a vida para Jesus? Ele saiu daqui e foi atravessar a Avenida Rio Branco. E ele não viu a faixa exclusiva de ônibus, e o ônibus passou em cima dele. Ele está morto lá, pastor. Ele nem imaginava que aquela era a sua última oportunidade. O homem que não pensa na próxima vida, a mulher que não pensa na vida futura, e que não se prepara para essa vida futura, é um louco. É um louco. A pessoa que só se prepara para essa vida, ser bem-sucedida nessa vida, ter sucesso só nessa vida, vencer só nessa vida, Deus está dizendo: louco. É um louco, é uma louca. Esta noite pedirão a tua alma. Eu espero que não, tá? Mas vai que você está no teu quarto essa noite, aí você escuta a porta abrir. Aí você olha, está lá, com a foice. Se você não é de Deus, me perdoe a palavra, você está lascado. Se você não entregou a vida para Jesus, você está perdido. Então vamos ficar todos de pé. É uma oportunidade que Deus está te dando, você não consegue ver isso, e é loucura você não aceitar. É loucura você não aproveitar. É loucura. É loucura você ignorar esse convite. O pregador fala, mas você tem que entender que muitas vezes Deus está usando a boca do pregador para te dar uma oportunidade, uma chance, para te salvar. Você tem que entender isso. Que Deus te ama. Que Deus não quer que a tua alma se perca. Mas se você não quiser, você é um louco. Você é uma louca. Porque teve a oportunidade e não quis. Mas se você quiser, se você receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu tenho certeza absoluta. E não sou eu que garanto isso, não. É Ele mesmo. Ele garante que você vai nascer de novo. Vai nascer de novo para nunca mais morrer. A morte não terá mais poder sobre a tua alma. Nem o inferno. Nem uma força estranha. Ninguém terá poder sobre a tua vida. Você só vai sair desse planeta quando quiser. E quando a gente está com Deus, a gente fala: vem logo, Senhor. Quando a gente está com Ele, a gente fala: quando é que o Senhor vem? Quando é que o Senhor vai me levar? Quando é que vem minha carruagem de fogo? Eu acho que lá no céu eles estão falando: não manda mais a carruagem para o João Ribe, não, porque só perde a viagem também. O povo lá não deixa ele vir para cá, o povo não deixa ele vir embora, ficam tudo orando por ele. Obrigado. Você sabia, eu falei, não sei se eu falei hoje na oração, mas eu tenho aqui no meu peito, comprovado por exame, uma cicatriz no coração de 4 centímetros. Um infarto que eu tive no Rio de Janeiro, e fui hospitalizado também na UTI, e eu falava para eles: não é nada, é cansaço, deixa eu ir embora, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui no Rio. Não, só não pode nem andar, só não pode nem pôr o pé no chão. No meio da madrugada eu apaguei. Acordei no dia seguinte,
com a enfermeira me chacoalhando, fazendo mais eletrocardiograma, e fizeram outro, chamaram um médico, chamaram outro. Ué, o senhor não tem mais nada? Falei, não disse que não era nada? Eu não falei para vocês que não era nada? Saí do hospital andando. 9 horas da manhã eu estava saindo do hospital, lá em Copacabana. Fui fazer meu trabalho, fazer as coisas, fui pregar. Só muitos anos depois que fizeram esse exame todo colorido do coração, e o cardiologista falou, você já foi operado do coração? Falei, nunca. Ele falou, já foi sim, eu sou cardiologista, isso aqui é uma cirurgia, e foi uma grande cirurgia no teu coração. Você tem uma cicatriz de 4 centímetros aí. Ué, mas no peito eu não tenho nenhuma. Ninguém abriu meu peito. Se você for de Jesus, você não vai enganar a morte. Você vai vencer a morte. A morte não terá mais poder sobre o teu corpo. Você nunca mais morrerá. Entenda isso, nunca mais morrerá. Passou da morte para a vida. Então o pregador fala, e quem ouve tem que discernir. Quem é que está me chamando? Quem é que está me dando essa oportunidade? Não, não é o pastor. Não é o homem. É o próprio Deus. Eu sinto que Deus está falando comigo e eu não vou arriscar não. Eu não vou arriscar não. Não vou arriscar. De repente essa mensagem é para mim. Que até hoje eu fui um louco, não pensei nisso. Até hoje eu fui uma louca, não pensei nisso. De repente é para mim essa mensagem, Deus está falando diretamente comigo, eu não vou arriscar não. Eu vou entregar a vida para Jesus agora. Amém? Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Ele vai apagar o teu passado. Ele vai fazer você nascer de novo. De modo que nunca mais morrerá. Então eu pergunto, quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga sua mão bem alto, todos que querem. Ergue bem alto, isso. Não tenha vergonha não, ergue as mãos. Isso, oh, glória. Você vai passar da morte para a vida agora, hein? Ó, quem ergueu a mão, vem para cá, por favor, vem aqui na frente. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando? Eu quero ver você depois lá na nuvem do céu. Ó, se eu te procurar lá no céu e não te achar, eu vou ficar muito bravo com você. Se eu não te achar lá no céu, ó, eu só não vou no inferno te procurar para te dar uma surra, porque eu não vou para o inferno. Mas se eu não te achar no céu, é para lá que você foi. E você só não irá para o céu se não quiser. Você só não irá para a cidade santa se não quiser. Você quer? Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Tem que perseverar até o fim. A gente não pode desistir. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos e filhas pródigas. Com essa pandemia, muita gente se afastou, se desviou, parou de frequentar a igreja, não é mais membro, faz tempo que não toma Santa Ceia. A pessoa esfriou mesmo na fé. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para religar você no corpo de Cristo. Porque você é membro do corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Tem que tomar a Santa Ceia, comer a carne do Senhor Jesus e beber o seu sangue através do pão e do cálice. Então você que está hoje aqui diz assim, pastor, eu de fato esfriei bastante. Eu fraquejei. E eu quero ser renovado porque de maneira nenhuma eu quero perder o que Jesus fez por mim. Eu não quero perder a minha salvação. Me afastei, quero consertar a minha vida, quero voltar a servir ao Senhor. Então, vem aqui para frente, como Ele já está fazendo. Vem para cá. Eu quero voltar a ficar firme com o Senhor, ficar firme com Jesus.
Eu quero ter uma vida cristã de intimidade com Deus. Minha gente, é tão bom ter intimidade com Deus. Olha, você tem que se aprofundar nessa intimidade com Deus. É tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão bom. Pastor João Ribeiro, eu quero ter mais intimidade com Deus. Então vem aqui para frente que eu vou orar por você também. Vem para cá. Todos que querem mais intimidade com Deus. Pastor João Ribeiro, eu quero sentir a presença do Senhor o tempo todo. Eu quero me deitar e ter a certeza que o Senhor está ali comigo. Eu quero dormir e ter a certeza que Ele guarda o meu sono. Eu quero me levantar amanhã e ter a certeza que estou despertando na presença do Senhor. Eu quero ir trabalhar e sentir que o Senhor continua comigo. Eu quero voltar para casa, encontrar minha família e sentir a presença de Deus dentro da minha casa. Eu quero mais intimidade com o Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso. Ó, você não vai querer outra vida. Você não vai querer. Você vai ser tão apaixonado, apaixonada pelo Senhor, que você vai querer ficar com Ele o tempo todo. A gente não vira fanático. Eu sou fanático, olha para mim. Eu tenho cara de fanático. Eu tenho cara de xiita. Não, mas eu sou. Não sou fanático. Não julgo ninguém. Não condeno ninguém. Não persigo ninguém. Eu só persigo Jesus. Eu persigo Jesus dia e noite. Eu quero demais, eu quero demais. Leio a palavra, estudo, oro bastante. E quanto mais eu faço isso, mais eu sinto a presença do Senhor. Se aprofunde no teu relacionamento com Ele. Se aprofunde. Se esforce nisso. Você vai gostar, pode ter certeza. Você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais poderosa. Uma pessoa cada vez mais confiante, uma pessoa cada vez mais feliz, uma pessoa cada vez mais saudável. É bom demais, sabe? Você ficou triste que eu contei a piada do careca? Piada, né? Piada, ilustração do careca aqui? Não, né? Ah, bom, o quê? Falou justo eu olhei para ele na hora. E aí, filhão? Teu pai? Poxa, sinto muito, hein? O pai dele é 93 anos, ia fazer 93 anos, ontem partiu. Mas ele era salvo? Ele tinha entregado a vida para Jesus? Como é que ele era? Normal, não? Pois é. Você vê, 93 anos, o filho serve a Deus. Você falou de Jesus para ele, não falou? Muitas vezes, né? Então, não pode reclamar depois, eu não tive oportunidade nenhuma. O filho estava lá pregando para ele. Partiu, Por mais que a pessoa dure, não tem como enganar a morte, né? O pai dele partiu ontem de manhã, antes de ontem. Você vê. Mas você não é louco nem louca, porque você está já guardando a tua alma para Deus. Amém? E quando você entrega a tua vida para Jesus, você passa a ser propriedade dele. Ó, o nosso Deus é ciumento. Estou falando sério. Nosso Deus tem um ciúme da gente. Se o diabo relar em você, Deus vai falar, tira a mão daí, capeta. Tira a mão daí, Satanás. Porque é ciumento. Deus é ciumento. Deus não vai deixar ninguém te tocar. Viu? Você é de Deus. Acabou. Sabe? Deus vai te guardar, vai te proteger. Você vai ter confiança na vida. Segurança para viver. Alegria para viver. Poxa, que pena que eu não fiz isso antes, hein? Eu sou tão feliz agora. Você vai dizer isso mais tarde. Você vai falar, poxa, eu devia ter feito isso antes. Mas hoje, graças a Deus, você está fazendo, né? Hoje, graças a Deus, você está fazendo. Quero falar com você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com/joãoribe, ou ouvindo na Feliz FM, ou em qualquer outra emissora de rádio, ou pelo podcast. É a oportunidade que Deus está te dando também, ou você acha que não? Deus está falando com você aí à distância. Deus mandou pregar para você, é com você essa palavra. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se você quer, abre a boca e diga, sim, eu quero.
Porque é com a boca que a gente manifesta a vontade. Amém? Tem que falar, sim, eu quero. E se ajoelha ao lado do teu televisor, se puder se ajoelhar, ao lado do teu rádio, ao lado do computador. E se você estiver em trânsito, dirigindo ou dentro de uma condução, claro, não tem como ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração. Dobre os joelhos. Quem veio para frente, quem puder, né? Quem não puder, não tem problema. Com a mão assim sobre o peito, ore comigo dessa maneira. Meu Deus e meu Pai, o Senhor falou comigo e me mostrou que não há como escapar, que a única porta de escape é o Senhor Jesus. E quem entra por esta porta, que é estreita, encontra a vida eterna. E eu agora, Senhor, estou me ajoelhando para entrar por esta porta e declarar que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. E eu quero me preparar para o grande dia em que pessoalmente o Senhor me buscará. Ou o Senhor vai pedir a minha alma, ou vai me arrebatar. Mas de qualquer maneira, eu já sou do Senhor. Eu já pertenço ao Senhor. E eu venci a morte. Eu passei da morte para a vida. E declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém